Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália e hoje eu vim falar um pouco sobre os vermes celomados, uma breve introdução e resumo para vocês. Então, o termo verme ele foi introduzido por Haeckel em 1866 e ele engloba os invertebrados longos e estreitos, sem relação filogenética claras, ele não tem uma relação filogenética imposta, clara, né? Os vermes celomados possuem uma cavidade celomática verdadeira e são bentônicos que habitam os substratos marinhos, lá ao fundo do mar, né? Eles utilizam do seu esqueleto hidrostático para escavação, para estar andando ali por baixo, né? Eles desempenham um papel crucial, muito importante, nas cadeias alimentares marinhas, né? Como detritívoros, eles transformam a matéria orgânica que serve de alimento para os predadores. Os filos que pertencem a esses invertebrados, eles são pouco familiares e eles compartilham de várias estruturas anatômicas, como, por exemplo, o esqueleto hidrostático que eu acabei de falar, né, para a escavação ali dos sedimentos marinhos. E vamos falar um pouco sobre o revestimento e a locomoção deles, né? Bom, resumindo, o corpo é revestido por uma cutícula epidérmica, né? Com variações da musculatura. E ele se adapta aos diferentes modos de vida desses vermes, né? A maioria dos vermes celomados é sedentária, mas os poliquetos eles se destacam pela locomoção rápida, né? E eles utilizam aqueles parapódios e cerdas para tração no fundo marinho. Então, eles se locomovem tipo uma minhoquinha mesmo, né? Nos sistemas internos, temos o tubo digestivo, que é completo, e ele varia entre as famílias como uma faringe, né, que pode ser invertido. O sistema circulatório, que é fechado, nos poliquetos, com os vasos longitudinais e pigmentos respiratórios dispersos no xiloma. E a excreção é realizada por metanefrídeos, que removem os subprodutos do metabolismo, né? No caso, o que seria a excreção do corpo, o resto o que o verme não vai utilizar. Agora, no sistema sensorial, nervoso e reprodutivo, o aparelho sensorial é mais desenvolvido nos poliquetos, com os órgãos de quimiorreceptores e estatócitos para equilíbrio, né? E o sistema nervoso é composto por um anel nervoso anterior e um cordão nervoso ventral. A reprodução é dioica, com fecundação externa, e transforma as larvas trocóforas que se dispersam no ambiente marinho. E algumas espécies apresentam regeneração e epitóquia. Agora, os filos e a classe. Os vermes celomados incluem os filos simpúnculos e equíuros, umas palavras bem difíceis de falar, né? Que possuem menos espécies e não são segmentados. Enquanto aos poliquetos, o filo do Annelidius, né, são altamente diversificados, com mais de 10 mil espécies já conhecidas, né? Os poliquetos apresentam características como cerdas epidérmicas e um tronco segmentado, com variações na região cefálica e adaptação para alimentação, adaptadas à alimentação, no caso, né, esse tronco. Um resuminho ali só para finalizar, os vermes celomados são invertebrados bilaterais, prostômios e equisocelomados, com grande diversidade morfológica nos ecossistemas marinhos, e eles se destacam pelo esqueleto hidrostáticos e a sua importância filogenética como os ancestrais de artrópodes e moluscos. Vou falar dois exemplos agora desse tipo de verme, que são os equiuros, que são comumente chamados de verme-colher, por causa da sua forma que se assemelha a uma colher ou uma espátula, né? Eles são vermes marinhos e não segmentados no corpo adulto. Um exemplo desse tipo de verme é o verme salsicha ou peixe-pênis, que é um nome popular por causa da sua forma, e é encontrado no Pacífico da América do Norte. Ele vive nas geleiras em forma de U, na lama ou na areia, e desliza um muco para filtrar as partículas de alimento. E mais um exemplo são os simpúnculos, que são conhecidos como verme e amendoim, porque algumas espécies parecem um amendoim descascado e quando retraem a sua parte anterior. E o corpo geralmente é dividido em tronco ou um introverto, com a boca e tentáculos. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção.